Boa tarde a todos, boa noite, bom dia, depende do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Bruno, eu sou trabalhador da Associação Espírita União, Centro Espírita de São Carlos, da Regional Araraquara, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tema 51 do livro Palavras de Vida Eterna, que nos é trazido pelo Emmanuel através do Chico Xavier. Esse tema 51, ele se chama No Solo do Espírito. Nessa leitura, né, nesse tema 51, o Emmanuel nos faz alguns convites pontuais e muito importantes, como sempre. Num primeiro momento, ele passa ao longo da leitura várias possibilidades, né, várias reflexões sobre os tipos de homem, os tipos de pessoas que existem no mundo. E nessa leitura, ele fala, né, vários tipos de pessoas possíveis, e eu entendo que nós podemos refletir juntos nessa multidão de pessoas diferentes que existem por aí ao nosso redor. Nós podemos entender aí um convite, um primeiro convite que o Emmanuel nos faz, que é um convite à tolerância. Essa virtude tão importante na construção de um mundo com mais aceitação, com mais amor ao próximo, com mais caridade. Essa virtude tão importante que está na base da transformação que nós estamos vivendo nesse momento de transição do planeta Terra, e que é tão importante para que nós consigamos entender a visão dos outros, a visão dos nossos irmãos que estão ao nosso redor e que vivem vidas muito diferentes da nossa, que enxergam a realidade de forma muito diferente de como nós enxergamos. Quando o Emmanuel nos demonstra ali, elenca a existência de tantos tipos de irmãos ao nosso redor, ele está de alguma forma nos lembrando de que cada pessoa é um universo, de que esse universo é infinito, como diz a própria definição, e que, por isso mesmo, é muito importante que nós estejamos sempre prontos a compreender, a abraçar, a perdoar e a cultivar nos nossos corações esses hábitos que vão aos poucos nos tornando mais permeáveis a possibilidade de nos acalmarmos diante de uma discussão, de ficarmos mais serenos diante de pessoas que parecem de alguma forma querer atrapalhar a nossa caminhada, que veem o mundo de formas muito diferentes da nossa. Depois disso, ele também, né, elencando todas essas possibilidades de pessoas que existem no mundo, ele nos faz um convite maravilhoso à fé na semeadura. Porque, no fundo, estamos falando de sementes que caem no coração das pessoas ao nosso caminho. A primeira pergunta pode ser: que tipo de semente eu estou plantando? Mas nesse momento, talvez a mais importante seja a compreensão de que, por nós não sabermos o que existe no universo do coração de cada um, nós também não temos como saber, como avaliar o valor daquele solo. O que também seria feito com base só no nosso julgamento, que também é muito fraco, muito raso, desprovido dos dons morais e das qualidades que ainda temos a desenvolver, para que sejamos minimamente capazes dessa avaliação. E por isso, pela nossa falta de capacidade, da nossa falta de jeito, do próprio estado de evolução do nosso planeta, teremos infinitas dificuldades
se quisermos avaliar a qualidade do solo que se encontra no coração dos nossos irmãos. Então, diante disso, o convite que Emmanuel nos deixa é esse da fé na semeadura, no processo de semear, no processo de, a despeito das nossas dificuldades, das nossas dúvidas, nós seguirmos semeando. Eu já tive companheiros que me inspiraram muito nesse processo e eu me lembro muito bem dessas palavras. Se os dias são difíceis, se as pessoas são difíceis, se se a vida segue jogando, né, diante de nós essas novidades, essas dificuldades, é porque o convite que ela nos faz o tempo todo é de semear. Não importa, semeia. Não se altere, semeia. São coisas que eu já ouvi e que eu guardo no meu coração e que eu acho que acaba sendo o convite que Emmanuel está nos fazendo nesse momento. O convite a entendermos que os nossos exemplos e a nossa perseverança num caminho de fé são muito mais importantes do que nós entendermos necessariamente se aquele irmão merece ou não a palavra, se ele merece ou não o exemplo, se ele merece ou não a oração. Oremos, vibremos, façamos, que nós possamos sempre nos lembrarmos do valor desse amor do Mestre que se expressa na semeadura que não julga. E que no fim das contas é essa manifestação maravilhosa do jugo leve do Mestre Jesus. Feitos esses dois convites, através da leitura de hoje, Emmanuel nos conduz um pouco adiante e, na verdade, nos conduz para dentro, dizendo um pouco sobre os homens seara, os homens que nós podemos talvez traduzir como homens caminho, fazendo-nos um convite, um terceiro convite maravilhoso a plantarmos essas flores no nosso caminho, as flores do Evangelho, a seguirmos semeando sempre com essa fé, com essa tolerância, com o amor ao próximo, com uma caridade que não encontra espaço para esmorecer. Ele efetivamente nos dá a oportunidade, num terceiro momento, de lembrar que o nosso coração é a bolsa, é o local onde nós carregamos essas sementes que podemos e devemos semear por aí. E aí ele nos lembra de algumas qualidades desses semeadores ativos do Evangelho, dos homens, das pessoas, pessoas seara. E acho que cabe uma reflexão breve sobre esses atributos que ele nos traz. Em primeiro lugar, como base, o caráter reto. A, a paz que só o caráter reto pode nos trazer, a base de um solo fértil maravilhoso, que só essa moral que nós construímos quando ninguém está olhando, quando as pessoas não estão próximas e nós optamos pelo correto, quando nós construímos essas possibilidades dentro de nós de, de fazer o bem sem questionamento, de oferecermos ao próximo tudo e somente aquilo que nós gostaríamos que fosse ofertado a nós. Depois disso, ele nos fala sobre os sentimentos nobres, sobre a possibilidade maravilhosa que é o cultivo dos sentimentos nobres a partir desse caráter reto, sobre a possibilidade de nós buscarmos cada vez mais a expressão do amor, da caridade, do perdão, da mansidão, dessas
dessas virtudes tão importantes, a perseverança, a determinação, uma busca contínua pelo nosso melhoramento moral, a higiene mental, que é tão importante nos dias de hoje, em que nós somos bombardeados com informações, que nós possamos sempre procurar as melhores fontes, que tragam sempre a possibilidade de o nosso coração se asserenar, de nosso pensamento ser mais leve, do nosso coração não pegar para ele aquilo que não precisa pegar, para que a paz do Mestre reine nos nossos corações de uma forma leve. Ele também fala sobre a abnegação, que é essa possibilidade maravilhosa que nós temos a todo tempo de colocarmos o outro, os interesses do próximo, num ponto mais importante do que os nossos. E aí, interesses, eu me refiro à possibilidade de podermos ouvir um companheiro, dar um abraço num familiar que necessita, podermos, de alguma forma, oferecer o nosso coração, estarmos de fato disponíveis onde for necessário, como for necessário, quando for necessário, colocando em segundo plano nossos interesses pessoais, nossos planos materialistas de curto prazo, as nossas possibilidades, às vezes até mesquinhas, de ganho, e priorizando o amor que nós podemos doar. E por fim, ele coloca também o esforço e o trabalho, que são também ferramentas benditas no nosso processo de evolução moral, na medida em que nós vamos servindo as pessoas, e aí, novamente, serviço em todos os sentidos, porque no fundo, o que mais importa é o que esse esforço, esse trabalho constrói no nosso coração, essa fortaleza que materializa, que sedimenta os nossos bons sentimentos. E aí Emmanuel deixa muito claro que esses são alguns atributos do homem seara e que dessa forma construímos um albergue, uma proteção para as sementes do Evangelho que nós carregamos nos nossos corações, para que elas estejam sempre preparadas para serem lançadas ao coração daqueles que cruzam o nosso caminho. E assim, ele, dizendo isso, nos lembrando desse quesito tão importante, que é cuidarmos de nós mesmos, do nosso coração, dos nossos sentimentos, dos nossos atos e pensamentos, sabermos cuidar do próximo, entendermos a necessidade, colocarmos nosso coração à disposição das suas dores. Ele explica que assim estaremos protegendo sempre as sementes do Evangelho do Cristo dentro do nosso coração. E por fim, para que sejamos cada vez mais capazes de identificar o que nos falta, o que nós precisamos e de que forma nós podemos ajudar, ele nos lembra novamente da ferramenta mais poderosa de todas, que é a reforma íntima. Ele nos traz, nos convida, né, um quarto convite aí tão importante, ele nos convida à meditação, para que meditando, e aí eu não me refiro a uma meditação técnica, eu me refiro a uma meditação do coração, pode ser uma oração que a gente faz todos os dias, de manhã, à noite, à tarde, quando for preciso. Ele nos convida a uma meditação a respeito de quem nós realmente somos. Ele nos convida a essa possibilidade de todos os dias, no final, no começo do dia, nós podermos refletir sobre o que fizemos nas últimas horas, no que fizemos ontem, o que fizemos ao longo de uma passagem do sol pelo céu. Ele nos convida a essa possibilidade maravilhosa de olharmos para dentro com a ajuda do nosso Mestre Jesus, que trouxe e nos deixou parâmetros tão maravilhosos do amor ao próximo, com a ajuda da nossa própria consciência, que carregamos como centelha divina desde que para cá viemos. Ele nos convida
a essa possibilidade de avaliarmos com seriedade, com muito alto amor, com muito alto perdão, o que estamos fazendo aos nossos irmãos, que no fim das contas são a expressão máxima de Deus na nossa vida. E assim, por esse convite, ele nos convida à reforma íntima, que de alguma forma, através dessas possibilidades tão interessantes de reflexão, nos abre novas portas para as possibilidades de melhorarmos o nosso coração, para carregarmos mais e melhores sementes do Evangelho do Cristo e melhorando o nosso coração, sabendo as bases a partir das quais podemos trabalhar, nos transformarmos aos poucos, de forma cada vez mais eficiente, nesses homens seara, nessas pessoas que espalham as sementes do Cristo, do seu Evangelho pelo caminho, que plantam essas sementes no coração de todos os irmãos, sejam eles mais fáceis, mais difíceis, alinhados ou não com as nossas crenças, alinhados ou não com a nossa visão de mundo, alinhados ou não, inclusive conosco, com a gente mesmo, que nós sejamos capazes de amar essas pessoas infinitamente e colocar ali dentro do seu coração, seja pelo pensamento, pela palavra, ou mais importante possível, pelo exemplo, colocar ali naquele coração uma sementinha, que pode ser que não brote hoje, não brote amanhã, porque nós não sabemos das potencialidades do universo de cada um, que cada um carrega no seu coração, mas justamente por nós não sabermos é que nos cabe a fé de plantarmos, na medida do possível, essas sementes em todos os corações. E assim, no solo do espírito de cada um, teremos feito a nossa parte, nos enchendo de amor nesse processo e nos melhorando como seres humanos, como espíritos, como viajantes que passam tão rápido por essa terra nesse momento e com certeza tendo aí a oportunidade de tornar mais brilhante, mais alegre, mais completa a existência dos nossos irmãos. Porque se são eles a expressão máxima de Deus na nossa vida, e essa possibilidade de amá-los está aí aberta a todos nós, a despeito de qualquer coisa, nos é muito importante agarrarmos com todas as forças essa possibilidade e sermos a cada dia melhores semeadores do Evangelho do Mestre Jesus. Que Jesus nos abençoe em mais essa tarde, essa manhã, essa noite e que possamos carregar nos nossos corações essa possibilidade bendita de serviço, de exemplo e de amor ao próximo. Graças a Deus. Que assim seja.